Seja bem-vindo ao Projeto 360. Eu sou o professor Cláudio Sameiro e aqui eu ensino contadores, administradores e economistas a ganharem de 2 a 5 mil reais por laudo em perícias judiciais. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o que é índice inflacionário. Mas antes da gente falar o que é índice inflacionário, a gente precisa entender o que é inflação. Inflação é simplesmente o aumento dos preços de um determinado produto, de um determinado serviço. O que é o aumento de preço, né? É quando o comerciante, por exemplo, o prestador de serviço, precisa, por algum motivo, reajustar o preço do seu produto, o preço do seu serviço. Agora, por que se dá esse aumento de preço? É simplesmente porque o comerciante quis aumentar o preço? Na verdade, o aumento de preço ele pode se dar basicamente de duas formas, ou por dois motivos. Na economia, nós temos duas forças, ou dois fenômenos, vamos dizer assim, que é a oferta e a demanda, tá? O que é a oferta? A oferta é quando o comerciante, o produtor, o prestador de serviço oferta o seu produto, oferta o seu serviço. Por outro lado, quem vai comprar, ou seja, os consumidores, os contratantes, eles demandam por esse serviço, demandam por esse produto, eles procuram. Então, por isso que nós temos a oferta e a demanda, a oferta ou a procura, tá? Demanda e procura é a mesma coisa. E aí você vai ter digamos assim, um fenômeno do preço aumentando, diminuindo em função dessas duas situações. Agora, imagina que determinados produtores, empresas, saem, por algum motivo, eles saem do mercado. Quando eles saem do mercado, a oferta diminui, porque agora tem menos empresas ofertando aquele bem, ofertando aquele serviço. Se a procura das pessoas continua a mesma, continua a mesma e a oferta diminui, então nesse caso nós temos mais pessoas procurando, demandando, do que empresas oferecendo, ofertando. Sendo assim, nesse caso, quem está oferecendo, as empresas que permaneceram no mercado e que estão ofertando seus produtos, vão perceber que proporcionalmente a um aumento da procura pelos bens que eles estão vendendo. Então, nesse caso, como essas empresas que estão ofertando não querem investir no aumento de produção, então, no primeiro momento, eles vão aumentar o preço, tá? Então, nesse caso, nós temos um aumento de preço influenciado pela comparação, da oferta e da demanda. Quando acontece o contrário, tem mais empresas chegando no mercado, a oferta aumenta, e se a demanda continua a mesma, então o que vai acontecer? Na percepção do mercado, tem mais gente ofertando e menos gente procurando. Então, quando acontece isso, você tem menos escassez ou mais abundância desse produto, então, com isso, o preço vai diminuir. Porque agora, o consumidor tem mais opções de compra, pode fazer uma pesquisa melhor ali de preço, tem mais ofertante. Então, a tendência é o custo diminuir. Agora, o preço diminuir. Agora, tem a inflação motivada pelo custo, Então, se por algum motivo os custos de produção aumentam, por alguma razão,
Então o produtor ele se vê obrigado a aumentar o seu preço em função dos custos que aumentaram. Então ele vai repassar esse custo para o preço. Digamos que, por exemplo, o governo aumente uma alíquota de um determinado imposto. Bem, o imposto representa um aumento de custo. Então, se há um aumento de custo ligado à tributação, o que o fornecedor, né, a empresa vai fazer? Vai repassar esse aumento de custo para o preço e vai reajustar esses preços. Com isso, nós vamos ter um aumento de preço motivado pelo aumento dos custos. Então, isso é só um dos exemplos. Agora, existe também casos críticos, né, de hiperinflação, onde nós temos ainda uma inflação motivada por efeitos psicológicos, né, que é a chamada inflação inercial, que já aconteceu aqui no Brasil, né, em período aí anterior à edição, né, à implantação do Plano Real, onde a inflação ela perdia, né, o controle, as pessoas já começavam a aumentar, as empresas já começavam a aumentar os seus preços por conta daquilo que ainda iria acontecer. Então, o mercado já projetava a inflação futura e já adiantava o reajuste do preço. Então, reajustava a perda do poder da moeda e já, digamos assim, por prudência, já aumentava um pouquinho a mais para garantir lá na frente, né, caso, por exemplo, tivesse aí um plano econômico aí mirabolante do governo de congelamento de preço, né, como, por exemplo, já tivemos, né, então isso traumatizava um pouquinho o mercado. Então o mercado já aumentava o preço por conta, tá? Então nós temos diversos fatores que provocam esse reajuste de preços no mercado. Agora, os índices de inflação, eles têm o objetivo, né, de fazer essa medição da perda de valor da moeda ao longo do tempo. Agora, não existe apenas um índice de inflação, existem vários, dezenas, né, de índices ou indicadores de inflação que vão medir a economia por diversos ângulos, em diversos aspectos e também fazendo recortes temporais, né, diferentes. Então você vai ter indicadores de inflação para todos os tipos, para todos os gostos, para todas as situações. Alguns indicadores de inflação, né, ou de reajuste, né, que a gente conhece, né, os mais conhecidos, por exemplo, tem o IGPM, IPCAE, por exemplo, tem o INCC, né, da construção civil, índice geral de preço do mercado, né, índice de preço ao consumidor amplo. Então tem diversos indicadores que medem esse fenômeno da inflação em determinados setores. Então, por exemplo, tem esse índice da construção civil que mede a inflação de um determinado grupo, né, de uma determinada cesta de produtos ligados à construção civil. Então, o que vai medir esse índice, né? O que ele vai medir? O aumento de preço, por exemplo, do cimento, sei lá, da terra, da areia, sei lá, da tinta, né? Os diversos produtos ali que são usados na construção civil, uma mão de obra e etc. Então nós vamos ter indicadores que vai medir a inflação de diversos ângulos, de diversas formas. E muitos desses indicadores o perito vai utilizar ao longo do seu trabalho. Inclusive os tribunais, né, têm aquelas tabelas de correção monetária, né, que são editadas mensalmente ou anualmente, dependendo do tribunal, e facilita bastante o trabalho do perito quando ele vai precisar fazer a correção monetária dos valores em uma liquidação de sentença, por exemplo. Aqueles coeficientes que são oferecidos ali naquela tabela de correção monetária, né, são calculados a partir de um conjunto de índices de inflação
né, de um determinado período, uma vez que o tribunal ele vai mudando conforme, né, as orientações da economia, as políticas econômicas, etc., vai mudando ali os indicadores ao longo do tempo. Bem, se você gostou desse vídeo, comenta aqui, curte, dá um like e não se esquece de compartilhar com seu amigo contador, administrador, economista, que deve estar querendo também ganhar um dinheiro, né, fazendo liquidações de sentença, perícia, laudos periciais e pareceres técnicos. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!